Olá, o meu nome é David Rodrigues e sejam bem-vindos ao episódio inaugural do Journal Club Uphill Evidentia. Nós queremos levar até si, aí do outro lado, os melhores estudos em vários tópicos médicos. Vamos ler estudos, vamos dar algumas dicas de como ler e depois vamos tentar interpretar de forma a levar as melhores recomendações médicas onde elas fazem falta, que é no terreno, junto dos nossos doentes. Hoje vamos falar sobre acidente vascular cerebral, o AVC, e vamos agarrar num dos estudos que fez um contributo mais significativo na gestão do doente com AVC, o estudo DAWN, e vamos ter a ajuda de um neurologista a interpretar os resultados desse estudo e de que forma é que eles de facto alteraram a prática clínica. Vamos saltar diretamente para a análise do artigo e para isso temos connosco a Clara Jasmins. A Clara Jasmins vai ser Bitite Sender, ou seja, quem manda os bitites sobre o estudo. Olá Clara, bem-vinda. Olá, então, hoje vamos falar do DAWN e este foi um estudo publicado no New England no ano de 2018 e que foi intitulado de Thrombectomy 6 to 24 Hours After Stroke with a Mismatch Between Deficit and Infarct. Diz-nos, qual foi a pergunta de investigação? Será que a trombectomia é um procedimento útil para reduzir a incapacidade e para melhorar a independência funcional ao fim de 90 dias em doentes que têm sintomas entre 6 a 24 horas e que a clínica é mais exuberante até do que a lesão de infarto que é evidente no exame de imagem. Fala-nos agora sobre a metodologia que os autores utilizaram para tentar responder à pergunta de investigação. O que é que foi feito? Quais os pontos fortes, quais os pontos menos fortes deste estudo DAWN? Eles foram fazer um ensaio clínico em que pegaram em doentes com estas características e dividiram em dois grupos. Portanto, um braço para a intervenção, em que foram alocar doentes que iam fazer uma trombectomia, além dos cuidados habituais. No braço comparador iam ficar doentes que iam apenas ser submetidos a cuidados habituais e foram medir autocampos de eficácia, que foram os autocampos primários, nomeadamente quanto ao grau de incapacidade, que foi medido por uma escala de ranking que vai de 0 a 10, sendo que 0 é morte e 10 é não haver qualquer tipo de sintomas ou de incapacidade, e mediam isto ao final de 90 dias, e a taxa de doentes com independência funcional também ao final deste período. Além disto, mortalidade global, mortalidade por AVC e deterioração neurológica, tudo ao fim de 90 dias, para termos a certeza de facto que estamos perante um procedimento que, a ser eficaz, é também seguro. Em termos metodológicos, é verdade que foi um ensaio clínico que foi aleatorizado. Em termos de balanço entre grupos, para perceber as características baseline dos doentes no grupo de intervenção e no grupo comparador, foi relativamente bem balanceado. Eles até tiveram em conta o tipo de aleatorização que fizeram, porque foi por blocos, para tentar garantir que algumas características dos doentes ficavam realmente mais homogéneas entre grupos. De resto, não houve blinding dos doentes e dos clínicos. Por um lado, eu consigo perceber porque era um procedimento invasivo, mas melhor do que isso foi que, de facto, quem acedeu aos resultados e quem foi trabalhar os resultados estava cego para esse efeito, o que me deixa particularmente mais descansada. Em relação ao follow-up, eles dizem como é que iam tratar os dados em falta, mas não são muito claros em dizer realmente se o follow-up foi mesmo completo, não é explícito no texto. De resto, fizeram uma análise por intenção de tratar, que é o melhor para o mundo real. Balanço final, em termos de metodologia, eu acho que foi razoavelmente bem feito, tendo em conta, apesar de algumas limitações que apresentam, mas que é importante termos em consideração, mas que não nos impede de avançar para ver a conclusões é que eles chegaram. Vamos aos resultados. Já sabemos que temos resultados de eficácia, já sabemos que temos resultados de segurança. Bom, quais foram os números? Na incapacidade, medido pela escala de ranking, eles conseguiram em média, uma pontuação de 5.5 no grupo que fez a trombectomia, face a um resultado de 3.4 no grupo comparador. Ou seja, ao final de 90 dias, os doentes apresentavam menos incapacidade no grupo da intervenção do que no grupo comparador. Isto deu uma diferença ajustada às características dos doentes de cerca de 2 entre grupos. Em termos de independência funcional, a diferença foi de 33% entre grupos, prevalecendo uma melhoria significativa para o grupo de intervenção. Portanto, de facto, esses ficaram mais independentes do que os do grupo comparador. Então, e do ponto de vista da segurança? Daquilo que eles mediram, não houve diferença entre grupos, portanto, entre a intervenção e o controle, não houve qualquer diferença em relação à morte global,
morte por AVC e morte por deterioração neurológica. Portanto, vamos acabar, claro, com a conversa de café, que é aquilo que habitualmente fazemos, que é como é que se explica esse estudo em 20 segundos a alguém que não é médico. Força. Então, o DAWN foi um estudo do New England do ano 2018 que pretendia perceber se um procedimento, neste caso que é uma trombectomia, podia ser útil para reduzir a incapacidade como sequela de um grupo específico de doentes com AVC. Neste caso, fizeram um ensaio muito bem feito, que é um ensaio clínico aleatorizado, que tinha um ou outro detalhe que tínhamos de ter mais atenção, mas que seguimos e fomos ver os resultados, que na verdade nos deixaram bastante confiantes, porque parece haver uma melhoria, de facto, da incapacidade e da independência funcional destes doentes e, em particular, não há prejuízo na mortalidade global ou por AVC. Portanto, ficamos muito mais descansados e provavelmente é uma boa alternativa para o tratamento destes doentes. Ok, vamos agora tentar entender a repercussão que o estudo DAWN teve no terreno. E para isso fomos convidar alguém que está todos os dias a ver a AVC e a lidar com esta doença. João Pedro Marto é neurologista no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental. Olá, João. Olá, Pedro. Que contributo é que o DAWN deu à gestão do doente com AVC? Inicialmente nós tínhamos um paradigma muito do tempo é cérebro e que, passado X tempo, existiria um conjunto de neurónios que tinham morrido e que esta ideia era um bocadinho transversal e igual a todos os doentes. E o que é verdade é que estes estudos baseiam-se num conceito em que cada doente é um doente e, portanto, o tempo deste isquémia acaba por ser também diferente em termos de consequências. E, portanto, estes ensaios, nomeadamente o DAWN, o que foi fazer foi pegar na trombectomia mecânica e perceber que doentes com AVCs graves e com uma oclusão proximal poderiam ser potencialmente tratados se realizarem um exame de imagem que demonstre que tem um infarto, portanto tem um core pequeno e tem uma zona potencialmente salvável, tem uma penumbra grande. Portanto, se eu tiver um doente que tem déficits neurológicos graves e tem um infarto estabelecido pequeno, estes doentes podem ser potencialmente tratáveis. E, portanto, o ensaio DAWN vai estender a janela terapêutica até às 24 horas. Isto levou a uma mudança dos protocolos de ativação de via verde, intra-hospitalar e extra-hospitalar também. Portanto, em termos de nível pré-hospitalar, agora todos os déficits neurológicos majores com menos de 24 horas deve ser dada a oportunidade de fazer um exame de imagem avançado, fazer um ataque de perfusão e perceber se é potencialmente elegível para este tratamento. Fala-nos um bocado sobre qual é a área da gestão do AVC que tem que claramente melhorar. Pronto, por um lado, eu acho que isto acaba por ser uma continuidade. Portanto, é sempre importante continuar a comunicar à população os sinais de alerta da AVC, porque nós dependemos muito do doente, mas sobretudo das pessoas à sua volta que ativem os cuidados de emergência. E por isso nós, na Sociedade Portuguesa da AVC, comunicamos os 3 Fs, que é a falta de força, a alteração da fala e a alteração da face, portanto, face, força e fala. E, portanto, esta mensagem tem que ser repetida. Tem que ser repetido que, perante estes sinais de alerta, os familiares ou os doentes têm que ligar o 112, porque é fundamental uma ativação da via verde extra-hospitalar. Portanto, o INEM é que vai encaminhar o doente para o hospital adequado naquele momento. E em termos de terreno, o facto de podermos estender a terapêutica até 24 horas não quer dizer que os doentes não tenham que ser igualmente tratados rápido. Portanto, cada minuto conta e, portanto, este trabalho existe. E claro que à medida que vamos tendo outras terapêuticas e vamos tendo uma medicina mais personalizada, o acesso a métodos de seleção avançada por imagem, quer seja a perfusão em TC ou mesmo a ressonância, vão ser cada vez mais utilizados. Portanto, claro que estes métodos avançados de imagem vão ser sempre uma fatia pequena dos doentes, mas se nós queremos ter uma medicina de precisão e baseada no doente, precisamos ter estas ferramentas. Portanto, eu direi que o desafio será ter a capacidade de estender estes métodos de imagem ao maior número de hospitais, porque não será execuível a longo prazo estar a transferir sempre doentes para hospitais mais centrais para estes exames de perfusão. Portanto, os doentes devem, tal como houve um esforço grande para passar a fazer a angiotac para selecionar os doentes para a trombectomia, portanto, houve esse trabalho, não se fazia angiotac na maior parte dos hospitais e em hospitais mais periféricos, e, portanto, a perfusão, que atualmente faz também em poucos hospitais, e mesmo dentro de hospitais centrais faz-se pouco, vamos ter que otimizar isso nos hospitais centrais e perceber nos hospitais periféricos se existe capacidade e depois perceber como é que esses exames também se interpretam, porque não vale a pena ter apenas o software, mas também como é que eles vão ser interpretados e se vai existir ou não capacidade
na telemedicina também de existir a interpretação destes exames, ou depois uma leitura mais centralizada no hospital que faz o procedimento. Em relação agora à investigação futura, daquilo que eu estou a entender, há aqui uma dificuldade entre, por um lado, individualizar muito os cuidados, mas, por outro lado, conseguir ter recursos e protocolos que consigam, de facto, ser aplicáveis. É sempre uma dificuldade, porque, por um lado, nós queremos medicina de precisão, mas depois também queremos uma medicina que seja fácil de fazer, entre aspas, e que nós consigamos universalizar. Portanto, se nós tivermos uma medicina de muita precisão, depois só conseguimos fazer no centro de referência internacional e depois temos dificuldade a aplicar no terreno. Portanto, eu acho que isso será o desafio. Em termos de evidência, existem ensaios que já demonstram a segurança e eficácia da Connect Plus, uma alternativa Alt Plus. Será preciso perceber se precisamos ou não de mais ensaios para aprovar a Connect Plus nas guidelines. E também, recentemente, estamos a aguardar a publicação e depois também será preciso interpretar o novo ensaio da realização de trombectomia na circulação posterior. Portanto, os ensaios de trombectomia foram para a circulação anterior, portanto, para a artéria cerebral média e para a artéria carótida interna, e com base nestes resultados, na prática clínica, acabou-se por utilizar a interpretação destes ensaios para realizar a trombectomia na oclusão da basilar, portanto, na circulação posterior. E depois, outra dificuldade será perceber, na trombectomia da circulação posterior, até que horas é que podemos ir, porque esses ensaios foram nas primeiras 6 horas, não foram até às 24, e, portanto, o desafio também será este, porque em termos de imagem de perfusão é difícil interpretá-la mais na circulação posterior, e talvez na circulação posterior seja preciso ter a ressonância. E aqui mais uma dificuldade também no terreno, mas também da evidência. Portanto, sem dúvida que no centro vascular cerebral existe muito para onde caminhar. Eu direi que a trombólise, Connect Plus, sim ou não, a esclarecer. Trombectomia na circulação posterior, para quem e até quando? Até que horas? Não é isso assim, em resumo, o que está para sair e para decidir. Fantástico, obrigado. Voltaremos a falar certamente em breve. Até breve, João. Obrigado, um abraço. Espero que tenham gostado do primeiro episódio do Journal Club Uphill Evidência. Fica desde já o convite a visitarem uphillhealth.com, onde vão encontrar vários recursos úteis, como artigos selecionados, algoritmos de decisão clínica ou casos clínicos simulados, e vão encontrar especificamente um algoritmo de atuação no doente com AVC, o algoritmo via verde AVC. Não deixem de visitar uphillhealth.com ou então instalar a app Uphill, onde encontram todos os algoritmos que temos. Até breve!